Pronto. Então, como eu dizia, a gente está caminhando aqui pelos 10 mandamentos, né? No nosso programa, nossa caminhada, a gente tem visto é, a estrutura gira em torno dos três documentos fundamentais que têm orientado a igreja ao longo dos séculos e que trabalham uma dimensão completa do homem, né? Que envolvem o homem por inteiro, né? Seu intelecto, vontade e emoções. Então, só para vocês lembrarem aí, homem completo. Estamos falando aí de envolver o seu intelecto, e aí no intelecto nós tratamos do credo apostólico. E então nós chegamos à seção da vontade, em que estamos falando aqui sobre os 10 mandamentos, para depois falar sobre as emoções, enfatizando aqui o Pai Nosso, né, a oração dominical. Então nós já vimos na última aula, entramos nos 10 mandamentos, né? E observamos o que nós chamamos ali de os mandamentos verticais. Então, por que mandamentos verticais? Porque são mandamentos que tratam prioritariamente do nosso relacionamento com Deus. Então, mandamentos de 1 a 4 são esses mandamentos que dizem respeito diretamente à nossa resposta a Deus. Então, não terás outros deuses diante de mim. Aliás, nós enfatizamos, até antes mesmo de falar, né, sobre os mandamentos, o prefácio dos 10 mandamentos, que já diz: Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Então, os mandamentos são corretamente compreendidos quando a graça de Deus é corretamente compreendida. Então, nós já fomos alcançados pela graça, aqueles que creem em Cristo, né? Estamos seguros do amor, da salvação do nosso Deus, e agora nós recebemos esses mandamentos que são respostas à salvação que nos foi dada pela graça por meio da fé. Então, a obediência aos mandamentos não é uma tentativa de garantir a nossa salvação por meio da nossa performance. Cristo cumpriu perfeitamente a obra, Cristo foi a única performance aprovada, né, e ele fez isso em nosso lugar. E aí nós vemos, então, os primeiros 4 mandamentos que lidam com a nossa resposta a Deus diretamente. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura para adorar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora nós vamos dar sequência observando os mandamentos horizontais, que são do mandamento de número 5 até o 10º mandamento. Então, tem mais um aspecto aqui para observar que é importante, né? Quando a gente está falando dos mandamentos, normalmente a gente pensa na dimensão mais exterior. Então, a dimensão exterior está voltada essencialmente para o comportamento.
Mas se você lembra, uma das marcas que a gente está tentando carregar como igreja, né, como primeira igreja presbiteriana de Barretos, é perceber algo além da dimensão exterior e olhar para a dimensão interior, que enfatiza o coração. E é o próprio Senhor Jesus que nos ensina esse movimento. Os fariseus olham apenas para a dimensão exterior, comportamento para dizer se alguém está aprovado ou não. E para eles, né, se orgulharem dos seus feitos. Mas Jesus está olhando para o coração e está dizendo: a lei não é apenas um conjunto de regras comportamentais, mas é um conjunto de diretrizes que visam disciplinar o nosso coração. Então, aqui, como a gente fez nos outros, na outra aula, a gente vai olhar para o breve catecismo, porque ele nos ajuda a perceber essa dinâmica. E a gente também vai olhar, né, textos bíblicos que nos apontam, né, esse mesmo aspecto. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui para uma outra aba. Falar dos mandamentos horizontais. Então, o primeiro deles é o quinto mandamento: honrar pai e mãe. Vamos lá no breve catecismo. Deixa eu ver aqui. Aqui. A partir da 63, ele traz aqui. Ele está aparecendo para vocês. Ele traz assim: qual é o quinto mandamento? E a resposta é: o quinto mandamento é: honrarás a teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então, a referência lá, Êxodo 20:12, é o texto direto, né, da lei. Pergunta 64. O que exige o quinto mandamento? O quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. E aqui ele já amplia, né, para falar de Efésios 6, de 1 a 3, a relação entre pais e filhos, mas Romanos 13, para falar da nossa relação com as autoridades, né? O que proíbe o quinto mandamento? Quinto mandamento proíbe negligenciarmos ou fazermos alguma coisa contra a honra e o dever que pertencem a cada um em suas diferentes condições e relações. E a pergunta 66: qual é a razão anexa ao quinto mandamento? A razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, quanto sirva para a glória de Deus e bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. Então vamos lá. O que que o mandamento está apresentando para a gente? Ele tem um núcleo central, e ele tem um alcance
abrangente, ou implicações, vamos botar só implicações. Então, em resumo, o núcleo central do mandamento é a família. Os filhos devem honrar pai pai e mãe. Isso é tão importante que no Antigo Testamento, um filho que ofendesse o seu pai publicamente, xingasse alguma coisa assim, poderia receber a pena de morte, né? Seria apedrejado. Então, veja como é interessante a importância que Deus deu para essa dimensão da honra aos pais. Isso certamente nos leva a perceber o contraste entre a experiência contemporânea de vida familiar e aquilo que Deus está apresentando na sua lei. Porque nós olhamos para muitas crianças hoje em dia, e não só crianças, né? Adolescentes, jovens e até mesmo adultos, que tratam seus pais de uma forma profundamente desrespeitosa. Mas o escândalo, né, de ver crianças fazendo isso é porque a criança está no nível de maior dependência dos seus pais, de maior vulnerabilidade, de maior sujeição, e ainda assim, algumas crianças já se colocam na posição de autoridade sobre os seus pais. E os seus pais se submetem, né, às decisões, enfim, aos ditames dos seus filhos. Biblicamente, ah, isso é completamente errado. O filho se submete ao pai e o filho deve honrar o pai. É lógico, aqui então a gente pensando em termos de nuances, né? À medida em que o filho se desenvolve e começa então a entrar na vida adulta e assumir as responsabilidades pela própria vida, as formas de honrar o pai vão sendo transformadas, né? Então não significa que o filho tenha que fazer tudo aquilo que o pai diz. Mas honrar envolve ouvir, envolve considerar, a relevância daquilo que o pai fala, envolve desenvolver um coração grato, né? Envolve manifestar um respeito privado e público pela figura, né, do seu pai, da sua mãe. Então, tudo isso está envolvido nessa dinâmica de honrar pai e mãe. Lá no fim, isso diz respeito à resposta que nós oferecemos ao próprio Deus como nosso pai, né? Esse é um aspecto importante de considerar. Mas veja, o núcleo do mandamento toca essa dimensão familiar, mas as implicações dele são muito abrangentes. Como assim? O ponto para o qual esse mandamento aponta, e aí os irmãos do Breve Catecismo e do Catecismo Maior conseguem mostrar para a gente, é que esse mandamento estabelece o princípio fundamental da ordem social. A coisa mais básica para que uma sociedade tenha estrutura e ordem é que haja o devido respeito, às autoridades que foram instituídas por Deus. E tudo começa dentro do núcleo familiar. Então, um filho que não aprende e que não é ensinado, né, a honrar os seus pais, terá maior dificuldade para honrar professores, para honrar juízes, políticos, policiais, enfim, e quaisquer outras líderes religiosos e quaisquer outras autoridades que sejam colocadas sobre ele. E quando a sociedade está tão corrompida no sentido de que não há mais essa dinâmica de honra, não há mais um princípio de confiança, não há mais respeito às autoridades, você começa a entrar nos estados de anarquia e caos. E daí a própria sociedade começa a se desintegrar, né? O tecido social fica mais frágil. Então, quando Deus estabelece o mandamento para honrar pai e mãe,
O núcleo toca a dimensão da família, ah, mas as implicações disso são para a vida social como um todo. E aí, de novo, pensando em termos de comportamento e coração, o comportamento envolve manifestar fisicamente, né, por meio de palavras, por meio de gestos, o respeito que você tem pelo seu pai, mas o ponto não é só o comportamento, né? Você pode fazer alguma coisa por fora e por dentro estar pensando as piores coisas acerca dos seus pais. Então, isso envolve cultivar no coração também gratidão, contentamento e respeito. Mas e se o meu pai não foi uma pessoa respeitável, né? Não foi uma pessoa honrada? Se meu pai foi uma pessoa perversa? Ainda assim, é, é claro, né? Há histórias e histórias, há casos e casos, mas vamos dizer que o seu pai tenha sido alguém que é, viveu para promover o seu mal. Sei lá, ele xingava você desde a infância, ele criava problema para você, ele perseguia você, ou ele era um abusador. Então, ainda assim, você não é chamado pelo Senhor para se tornar um inimigo do seu pai, da sua mãe. Você pode, nesse sentido, honrar o seu pai e sua mãe, não entrando na guerra e mantendo um distanciamento seguro que impeça que você se torne alvo do pecado dele, ao mesmo tempo em que você pode orar pelo seu pai, pela sua mãe, e pedir a Deus que derrame sobre ele graça e misericórdia. Eu sei que isso é muito mais fácil de falar do que fazer. Algumas pessoas carregam, né, marcas profundas da ausência de um pai ou da violência de um pai ou de uma mãe, mas isso é algo que a gente vai precisar tratar diante de Deus, né, e pedir graça do Senhor. Né? Então, alguém comenta aqui, né, no Instagram, o meu pai desapareceu. Então, é isso, né? A gente pode... mas ela diz, Deus me deu a oportunidade de vê-lo e perdoá-lo antes dele partir. Graças a Deus por isso, né? Nem todos os pais vão se arrepender e pedir perdão pelas falhas deles conosco. Mas é isso, ou a gente vai cultivar um coração ressentido e a gente se torna, então, reféns dessa história. Eu não tive meu pai, eu sofri isso, eu sofri aquilo, e a gente vive nessa, nessa dependência, ou a gente olha para a paternidade de Deus e para o cuidado de Deus e percebe, ainda que eu tenha vivido algumas histórias ruins com meu pai, com a minha mãe, Deus me trouxe até aqui, né? O meu pai eterno tem cuidado de mim, né? Então, as implicações são para Já toda a tá da minha carteira de identidade paulista que eu sociedade. abandonei ela lá atrás. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos lá, sexto mandamento. Vamos lá, voltar lá para o breve catecismo. Qual é o sexto mandamento? Pergunta 67. O sexto mandamento é: não matarás. Êxodo 20, 13. O que exige o sexto mandamento? O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Pergunta 69. O que proíbe o sexto mandamento? O sexto mandamento proíbe tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente e tudo aquilo que para isso concorre. Pergunta 70. Ah, não, desculpa, já é sétimo, né? Então, sexto mandamento, não matarás. Vou botar aqui quinto, honrar pai e mãe. Sexto, não matarás. Então, de novo aqui, núcleo central,
é o explícito, né? Não atentar contra a vida, mas, opa, as implicações são mais abrangentes. Então, primeiro vamos pensar em termos de comportamento e coração. O comportamento regulado aí pelo sexto mandamento é: eu não devo levantar eh, os meios, enfim, diante de mim para destruir a vida de alguém. Ah, exceto, a Bíblia fala, em casos de legítima defesa, né? Então, quando alguém tenta me matar e eu, em minha defesa, mato essa pessoa, eu estou agindo, de uma forma que é permitida, né, pela palavra de Deus. Mas tirando isso, nós individualmente não temos, ah, não temos a licença da parte de Deus para atentar contra a vida de ninguém. Veja, nós individualmente. O Estado, Romanos 13 nos fala que o Estado tem eh, o poder da espada que lhe foi dado por Deus. Então, o Estado tem autoridade de Deus dada por Deus para punir alguém com a pena de morte, né? Então, há países que têm, há países que não têm, mas biblicamente isso foi dado ao Estado. Mas o ponto então é que eu não devo promover a destruição da vida de ninguém. Esse é o núcleo central e esse é o comportamento. Agora, vamos falar primeiro do coração. Então, vamos lá para Mateus capítulo 5. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a Bíblia com vocês. Talvez vocês lembrem já do texto, né? Em Mateus 5, Jesus pega os mandamentos e demonstra que os mandamentos são mais do que o controle sobre o comportamento. Então, alguém está perguntando aqui: se uma pessoa que foi um cristão piedoso a vida toda e entra numa depressão e se suicida, há salvação para este? Então, eu não vou entrar tanto na polêmica, mas a resposta simples é sim, há salvação, porque o suicídio é um pecado como qualquer outro. E os nossos pecados são perdoados por meio da obra completa de Cristo na cruz. E aí alguém pode pensar assim: puxa, mas ele não confessou, né? Ele se matou, então ele não chegou a confessar esse pecado para receber o perdão. Mas aí eu trago uma outra questão. Você acha que quando você morrer, você terá confessado todos os seus pecados? Imagine que você acabou de mentir para o seu chefe, né? Saindo da empresa, saindo do trabalho. Você mentiu para ele, você cometeu um pecado, e aí você entra no carro e, e vai então para sua casa. E no caminho para sua casa, você sofre um acidente fatal, né, no trânsito. O fato de você ter morrido sem confessar o pecado da mentira vai levar você para o inferno? Não, porque a, a confissão de pecados nos leva a receber a administração do perdão no tempo. Então, Deus derrama esse perdão sobre nós, de momento em momento, à medida em que nós confessamos e reconhecemos diante de Deus o nosso pecado. Mas isso diz respeito à nossa santificação progressiva, ao nosso relacionamento no dia a dia com Deus e nosso crescimento em santidade. Em termos da nossa santificação posicional e em termos da nossa justificação, nós já fomos declarados justos diante de Deus e nós já estamos seguros diante do Pai
sabendo que os nossos pecados foram pagos, o preço dos nossos pecados foi pago na cruz e nós estamos seguros diante do Pai. Então, um suicida que verdadeiramente crê em Cristo e tenha entrado em um momento de desespero, de depressão e tenha, assim, atentado contra a própria vida com sucesso e tenha morrido, essa pessoa vai para o céu, porque o pecado do suicídio também foi pago na cruz por Cristo. Agora, isso não é, de modo nenhum, uma carta branca para dizer que alguém, então, está livre para cometer o suicídio. É um pecado, é uma ofensa contra Deus. E o Senhor Deus explicitamente diz: não matarás. Isso envolve, né, o suicídio. Bem, Mateus 5, a partir do 17, Jesus diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então veja bem, escribas e fariseus eram mestres do comportamento, mas a nossa justiça precisa exceder a deles. E o que que é isso? Agora Jesus vai trabalhar com a gente. Então, ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ok? Essa é a lei. Agora, olha como Jesus expande o significado da lei. Jesus não está contradizendo a lei, ele está expandindo e interpretando, tá? 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito. Opa! Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, o que que Jesus está dizendo aqui? O núcleo do mandamento é o não atentar contra a vida, mas as implicações são muito mais abrangentes. O comportamento é o não levantar contra a vida de ninguém, mas o coração é não carregar o ódio. Então, eu vou botar aqui como implicações, né? Não cultivar o ódio contra alguém. Então, isso aqui é muito importante, né, nessa ampliação que o Senhor Jesus faz, porque nós somos tentados a olhar para esse mandamento e dizer, não, isso aí eu estou livre. Esse pecado eu não cometi, nunca matei ninguém, então tá liberado, eu estou tranquilo. Mas se você for honesto, você sabe que no seu coração você já ah, odiou, cultivou ressentimento, mágoa, xingou internamente, desejou o mal, ou seja, você assassinou alguém no seu coração. Às vezes a gente faz isso com aquela abordagem do silêncio, né? O gelo, tratamento do gelo. Não vou falar com tal pessoa. Então, isso é nada mais, nada menos do que dizer, eu vou tratar essa pessoa como morta. Você mata essa pessoa, só que em vez de matá-la fora de você, você mata dentro de você. Então, essa é a quebra do sexto mandamento, no coração. Agora, dá para ir além. As implicações disso também envolvem a preservação da vida como um todo. Então, vou botar aqui preservação ampla da vida.
Então, por exemplo, ainda no Antigo Testamento, após essa descrição, né, geral dos mandamentos, é, nós recebemos ilustrações ou formas de tornar esses mandamentos reais, né, aplicáveis. E uma das leis que você vai perceber lá no Antigo Testamento é a que diz assim, ó, se você tiver uma casa que tem um terraço, um segundo andar, uma laje, e que as pessoas ficam lá em cima, então você deve construir um parapeito, né, algum limite para proteger as pessoas, para que elas não caiam dali e morram. Então, isso é uma percepção de preservação ampla da vida. Está pensando em proteger a vida nos diversos cenários. E aqui é inevitável pensar que o sexto mandamento nos move na direção da condenação do aborto. O aborto é a quebra do sexto mandamento, é matar e matar alguém indefeso, né? Então você não resolve um problema, vamos dizer, a mulher foi estuprada. Você não resolve um problema cometendo um assassinato. Então, na legislação, nós já temos, né, um caso específico em que o aborto é permitido, que é quando a criança coloca em risco, a gestação coloca em risco a vida da mãe. Então, nesses casos, os protestantes também não têm dificuldade com isso, ah, em termos da viabilidade, né? A mãe é uma, é uma vida já em exercício, ela não é mais valiosa do que o bebê, mas ela é uma vida já em exercício, enquanto o bebê no ventre da sua mãe é uma pessoa, é uma vida, mas ainda não no pleno desfrute, né, do exercício da sua vitalidade no mundo. Então, em algum sentido, muito da vida da pessoa, do bebê, é de possibilidade, né? Então, o bebê pode nascer e perder sua vida, né? Ele pode não resistir num parto complicado, numa gestação complicada. Então, num caso em que, enfim, chegou-se à evidência de que manter a gravidez significará a morte da mãe, o, o aborto teria, né, o seu lugar, né, seria permitido. Tirando isso, aborto é a quebra do sexto mandamento, né? E todo cristão, entendendo aquilo que a Escritura diz, deve se opor, então, à prática do aborto. Ok? Então, nós somos culpados de quebrar o primeiro mandamento, tendo outros deuses além do Deus verdadeiro. Somos culpados de quebrar o segundo mandamento, tentando adorar a Deus segundo as nossas imaginações e imagens, e não segundo Deus. A palavra, né? Nós somos culpados de quebrar o terceiro mandamento, tratando as coisas sagradas como banais. Nós somos culpados de quebrar o quarto mandamento, deixando de confiar na provisão e no cuidado do Senhor, deixando de adorar no dia do Senhor e de descansar no dia do Senhor. Nós somos culpados de quebrar o quinto mandamento, desonrando autoridades ou nosso pai e nossa mãe. Nós somos culpados de quebrar o sexto mandamento, é, odiando pessoas. Então não tá fácil pra gente, né? Sétimo mandamento, vou voltar aqui para o breve catecismo.
Qual é a pergunta 70? Qual é o sétimo mandamento? Sétimo mandamento é: não adulterarás. Êxodo 24, 14. Pergunta 71. O que exige o sétimo mandamento? Sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. O que proíbe o sétimo mandamento? O sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras. Então vamos lá. Mesma estrutura, que não adulterarás. Núcleo central e implicações. Núcleo central do mandamento é não trair o cônjuge, não atentar, né, contra a fidelidade na relação pactual do matrimônio. Ok, mas aí de novo, pensa na dinâmica comportamento e coração. Porque Jesus, lá em Mateus 5, segue dizendo, né? Versículo 27. Jesus diz assim: Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ok. Então, o que que Jesus está apontando aqui para a gente? O comportamento é não trair, não pular a cerca. Mas alguém poderia pensar assim: não estou pulando a cerca, né? Não tenho nada com a minha vizinha ou com o meu vizinho, tá tudo certo. Só que Jesus vai além e aponta para o coração. E Jesus diz: no coração nós consumamos o pecado do adultério. Quando nós desejamos ou olhamos com uma intenção impura para uma mulher, e aí pensa também quando uma mulher olha para algum outro homem. Então não basta simplesmente você não ter uma relação sexual com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. É importante que você tenha um coração ah, que cultiva a pureza. Então, aqui a gente pensa em termos de implicações, a ideia mais ampla não é apenas a de não trair, mas é a ideia de cultivar duas virtudes ou disciplinas que guardam o nosso coração do poder que o sexo tem de nos desviar. Então, são duas coisas. A primeira delas é cultivar a fidelidade. Então, especialmente para quem já está casado, né? Cultivar a fidelidade não é apenas o não trair, mas é realmente
alimentar a relação, alimentar o amor, alimentar a comunhão na vida matrimonial, para que a nossa atenção e o nosso desejo sejam voltados para o nosso cônjuge. Mas, além disso, cultivar a castidade. É, a gente tem caricaturas da castidade. Então, as caricaturas da castidade são, né, uma pessoa que, ah, enfim, é travada sexualmente, uma pessoa que não é feliz, é uma pessoa que não consegue fazer nada, que está cheia de culpa e tudo mais. Mas, biblicamente, olhar ou pensar na castidade como uma virtude, né, é cultivar o contentamento em Deus, no desfrute da pureza sexual. Então, para os solteiros, não alimentar a sua mente com o desejo sexual, com imagens sexuais, com a busca pelo sexo. E naqueles que já são casados, cultivar a pureza sexual no relacionamento com o cônjuge que Deus deu para você. Isso é algo belo, mas o mundo hoje pinta como algo ruim. Por quê? Em grande medida, porque nós somos filhos, né? Nós fomos influenciados pela visão do Sigmund Freud, que apresentou para a gente que reprimir os impulsos e desejos sexuais seria a causa de muitas neuroses e de muitos problemas. Então a gente pensa que reprimir desejos vai nos fazer mal, vai nos deixar doentes, vai nos deixar infelizes, quando muitas vezes é o exato oposto. Então, é o homem que reprime o seu desejo por sexo e gratificação imediata e volta esse desejo exclusivamente para sua esposa, esse homem que desfruta de verdadeira alegria em um casamento que é abençoado por Deus. Então, alguém pergunta aqui, né, pastor, sobre o vício em pornografia, pode considerar traição? Então, como Jesus nos diz, se eu olho para uma mulher com o desejo impuro no coração, eu já cometi o adultério. Então, não precisa ser o vício em pornografia. Se eu olho, se eu estou zapeando no Instagram e eu vejo alguma coisa como que é chamado aí de soft porn, né? Uma moça de biquíni ou uma moça fazendo uma dancinha e eu já passo a cultivar, né, uma imaginação alimentada pelo desejo quanto àquela moça, então no meu coração eu já cometi o adultério. Agora, talvez alguém queira, né, olhar para isso e dizer, então isso já legitima que eu possa eh, sair desse casamento, né? E aí, nesse sentido, a gente precisa entender eh, os, os, os níveis e as consequências do, dessa dimensão de um adultério no coração e de um adultério concretizado na dimensão física. Então, um adultério no coração, alguém que consome pornografia, tem muitas consequências para o casamento. Isso realmente deve ser tratado, né? É um pecado. Mas o impacto é, é diferente do impacto do adultério fisicamente cometido. É, às vezes, né, alguém que consome pornografia, por ficar numa dimensão, por ficar nas sombras, né, pode trazer implicações para uma relação conjugal que são piores do que alguém que uma vez teve um relacionamento físico com alguma outra mulher e se arrependeu, confessou e abandonou. Mas, de um modo geral, o relacionamento físico, ele tem implicações maiores, né? Possibilidade de doenças, de gravidez, o cruzamento de uma linha
de aproximação de outras mulheres, enfim, ele tem implicações que são maiores, né, em termos do seu impacto social. Mas o ponto é, quando nós olhamos para o sétimo mandamento, nós também precisaremos reconhecer que nós pecamos contra Deus, né? Nós somos culpados. Nós vivemos em uma sociedade erotizada, né? As músicas que estão aí fazendo sucesso são músicas pornográficas. Nós somos alimentados com imagens continuamente. Então, olhar para esse mandamento é realmente perceber como Deus nos chama para viver na, na contramão da história. Ok? Vamos lá, vamos em frente. Oitavo mandamento. Pergunta 73. Qual é o oitavo mandamento? O oitavo mandamento é não furtarás. O que exige o oitavo mandamento? O oitavo mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas e do estado exterior, eh, tanto quanto nosso como do próximo. 75. O que proíbe o oitavo mandamento? O oitavo mandamento proíbe tudo o que impede ou pode impedir injustamente o adiantamento da riqueza ou do bem-estar, tanto nosso como do nosso próximo. Então, qual é o ponto aqui? Deixa eu botar aqui o oitavo, né? Não furtarás. Núcleo central, não atentar contra a propriedade do outro, né? Então, ele exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas e do estado exterior, tanto nosso como do próximo. Então, se eu pensar em termos, né, de riqueza, ou, enfim, de ganhar dinheiro, alguma coisa nesse sentido, eu tenho que pensar naquilo que é lícito, tanto para mim quanto para o outro. Mas quais são as implicações? Ah, pensa em termos aqui da proibição, né? Proíbe tudo o que impede ou pode impedir injustamente o adiantamento da riqueza ou do bem-estar, tanto nosso como do nosso próximo. Então, eu posso não tomar diretamente aquilo que é do outro, né? Mas eu posso criar os mecanismos para prejudicá-lo. Ou pense em termos das nossas obrigações com relação ao Estado. Então, alguém dá uma moeda para Jesus e diz: Isso aqui é lícito dar tributo a César? E aí Jesus diz: Qual é o rosto que está aqui? É o de César? Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Paulo fala, né, sobre os tributos como algo que a gente deve cumprir na nossa submissão às autoridades. Então, quando alguém é, travou aqui para mim. Quando alguém vai além e sonega imposto, essa pessoa está quebrando o sexto mandamento.
quando alguém invade a terra do outro, pensa em movimentos aí como o MST, né? Alguém está quebrando o oitavo mandamento. Então, há diversas implicações. O ponto aí é o respeito à propriedade privada. Então, alguém pode pensar, existe um mito aí, né, de que o cristianismo é socialista, mas isso não é verdade. Mas então o cristianismo é capitalista? Ah, não exatamente, né? Primeiro que é um sistema econômico e o outro é um sistema político. Mas o ponto é o seguinte: quando a gente olha para as leis lá no Antigo Testamento, se eu não me engano, especialmente em Deuteronômio 15, é, um dos alvos do Senhor para o povo de Israel era: não vai haver entre vocês necessitado, né, porque vocês vão servir uns aos outros. Por isso havia lá, por exemplo, a lei da respigadura, né? Então, para aqueles mais pobres, quem tivesse o seu campo lá na colheita, tivesse colhendo lá o milho, a espiga, e uma espiga caísse no chão, a lei dizia: não pega o que está no chão, deixa o que está no chão para que o órfão, a viúva, o forasteiro e o pobre possam pegar e assim terem com que se alimentar. Mas aparentemente Israel não experimentou isso. Isso foi experimentado, foi cumprido lá na igreja em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, quando o texto diz, né, todos tinham tudo em comum e é, ninguém ninguém tinha falta, porque os irmãos compartilhavam as suas posses, né? Então, isso é socialismo? Isso é comunismo? Não é. Por quê? A proposta comunista, primeiro, parte de uma base que é materialista, é uma base que nega o próprio Deus. Segundo, o socialismo é implementado mediante a coerção estatal. Então, é o Estado que toma dos indivíduos e o Estado faz a distribuição da renda. Na Escritura, não existe isso. O Estado não tem essa autoridade. Deus não deu essa autoridade para ele. Na Escritura, se um Estado toma algo de que é uma propriedade privada de alguém, o Estado está roubando, quebrando o sexto mandamento. É, lá, por exemplo, em Atos, é, capítulo 5, quando a gente tem a história de Ananias e Safira, Pedro diz muito claramente: olha, se vocês vendessem o campo e ficassem com dinheiro para vocês, não era de vocês não precisavam doar, não era obrigado a doar. Mas vocês quiseram doar uma parte, dizendo que era um outro valor e tentando assim ganhar a admiração da igreja. Vocês tentaram mentir para os homens, mentir para Deus, né? Então, não havia uma eh, exigência de doação. Ali na igreja, de Atos, o que você tem é um coração que foi tomado pelo evangelho e cresce na direção da misericórdia e do compartilhamento. Então, Deus nos ensina a respeitar a propriedade privada, ao mesmo tempo em que Ele nos encoraja a usar as bênçãos que Ele nos tem dado, as nossas posses e o nosso dinheiro, para abençoar as outras pessoas, nossos irmãos e as outras pessoas necessitadas. Agora, uma sociedade na qual não há respeito à propriedade privada é uma sociedade fadada ao colapso, né? Então, não há confiança e assim não há o estímulo para o trabalho. É só olhar para todos os países comunistas, você vai perceber essa mesma dinâmica, né? Se eu vou receber uma ração, tanto faz eu produzir muito ou produzir pouco, né?
não vai ser meu. A terra não é minha, a comida não é minha. Então, o trabalho de alguém se dá por meio da força da polícia, né? É a opressão do Estado dizendo você tem que fazer, você tem que trabalhar, você tem que cultivar isso. Mas o indivíduo mesmo já diz, eu não tenho nenhuma relação com aquilo que eu produzo, então ele não tem ânimo, né? E a sociedade, então, cai. Ou numa sociedade em que não há punição para o furto, para o roubo, é uma sociedade que também acaba ficando prejudicada nesse sentido, né? Então, se eu não tenho a segurança de que a casa que eu comprei vai ficar comigo, porque ela pode ser invadida, ou que um carro que eu comprei vai ficar comigo, porque ele pode ser roubado a qualquer momento, eu começo a desanimar, né, em termos de vida social mesmo, de buscar prosperidade e coisas assim. Então, por isso, algumas pessoas vão embora do país, outras pessoas se fecham em condomínios, é, enfim. Mas há uma implicação. Então, os mandamentos de Deus estabelecem as bases realmente para a vida social mais ampla, né? Para uma sociedade que pode florescer, os 10 mandamentos são importantíssimos. Então, ok. Oitavo mandamento: não furtarás. Vamos lá, que eu já deveria estar encerrando, né? Nono mandamento. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aqui direitinho. Nono mandamento, pergunta 76. Qual é o nono mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. O que exige o nono mandamento? O nono mandamento exige a conservação e a promoção da verdade entre os homens e a manutenção da nossa boa reputação e a do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Que proíbe o nono mandamento? O nono mandamento proíbe tudo que é prejudicial à verdade ou injurioso, tanto à nossa reputação como à do nosso próximo. Então, vamos voltar aqui. Nono mandamento: não dirás falso testemunho. Qual é o núcleo? O núcleo central é o contexto jurídico. Então, lembra que no mundo antigo, até hoje, né? Mas no mundo antigo, parte fundamental da prova era é, o testemunho de alguém. Então, você não tinha fotografia, e-mail, né, registro de bancário, é, enfim, esses elementos de prova que alguém cometeu algum tipo de delito não eram utilizados, não podiam ser porque não existiam. Então, basicamente, era o uso de testemunhas para dar peso ao caso contra alguém, né? Então, é o testemunho no tribunal. Então, com isso, se uma pessoa dá um testemunho falso no tribunal, ela encaminha a aplicação da injustiça. Ela agora abre espaço para que um juiz julgue injustamente e pessoas inocentes sejam condenadas. Quer dizer, as implicações disso aqui são muito, muito grandes. Todo o sistema jurídico e assim a confiança social poderia ser prejudicada se as pessoas começassem a dar falsos testemunhos, dizendo que as pessoas fizeram aquilo que elas não fizeram e assim levando pessoas a serem punidas ou até mesmo mortas, por coisas que elas não fizeram. Então Deus diz: vocês não vão dar falso testemunho.
Mas então, quais são as implicações disso? Então, uma delas é falar a verdade. Então, essa é a verdade deveria ser dita no contexto do tribunal, mas o nono mandamento nos fala sobre a importância da verdade num contexto mais abrangente, né? Falar a verdade é o princípio para que haja confiança social e uma caminhada saudável num relacionamento. Quando nós mentimos uns para os outros, todos os nossos relacionamentos se tornam inseguros, frágeis, tensos, né? Esposas que não confiam nos maridos porque eles já mentiram, andam sempre inseguras, por vezes, né? Sempre vigiando ou sempre temerosas. Maridos que não confiam nas suas esposas, andam sempre irritados, ah, com ciúmes excessivos. Liderados que não confiam nos seus líderes porque eles já mentiram, carregam, né, ressentimento e assim não se submetem adequadamente. Líderes que não confiam nos seus liderados por alguma mentira, podem pesar a dose de cobranças ou fazer críticas, ou coisas assim inadequadas. Então, a verdade tem um peso muito grande para a nossa vida. E faltar com a verdade tem um custo altíssimo, né, para a nossa caminhada e para os nossos relacionamentos. Então, Deus sabe dessas coisas, por isso Deus instituiu que a verdade deveria reger a nossa comunicação e os nossos relacionamentos. Mas não só o falar a verdade, como o zelar pela reputação do outro. Então, aqui é interessante como nós somos propensos a fofocar, falar mal, bisbilhotar, queimar e usar, né, diversas ferramentas e recursos para prejudicar a reputação de alguém. Nós tiramos print do comentário de alguém, ou, enfim, de um post de alguém, e levamos para um outro contexto, e nós retiramos frases de contexto para sugerir que alguém é mais perverso. Enfim, nós contamos meias verdades, nós criticamos de forma ácida, nós não consideramos nuances e detalhes na forma de retratar o pensamento de alguém, nós exageramos as palavras de alguém ou o ponto de alguém para que a pessoa pareça estar falando algo diferente do que ela falou. E em tudo isso, nós contribuímos para que outras pessoas tenham a sua imagem, a sua reputação prejudicadas. Isso também é a quebra do nono mandamento. Então, é curioso pensar, né, nas implicações disso para a rede social, como nós tendemos a, especialmente em controvérsias e discussões nas redes, como nós tendemos a apresentar o nosso ponto como ponto nobre e virtuoso e a queimar o outro para que ele pareça sempre, né, o pior. Então, isso também é faltar com a verdade, né? Então, é verdade que existem pontos que são perversos, né? Pensamentos que são perversos e algumas pessoas creem e defendem essas coisas. Mas nós precisamos zelar pela verdade e zelar pela reputação do outro para não injustamente promover cancelamentos, queima de assassinato de reputação, enfim, ou mentiras que prejudiquem o outro. Então, aqui também, como a gente está seguindo toda a sequência, né? Se a gente olhar para o oitavo mandamento, a gente vai perceber que ah, nós já atentamos contra aquilo que o outro tem e que nós não temos, ou que gostaríamos de ter, né? Talvez a gente nunca tenha roubado efetivamente alguma coisa, mas o desejo de que o outro não tenha, ou uma cobiça que vai entrar logo em seguida, né, nos fez cair no oitavo mandamento.
Nono mandamento nós também quebramos, né? Todas as vezes em que mentimos ou que agimos contra a reputação de outra pessoa, de forma injusta, né? Obviamente. E aí, finalmente, estamos chegando ao fim, o 10º mandamento, que é o não cobiçarás. Então, vamos lá no breve catecismo, que diz assim: qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E exige o 10º mandamento? O 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo que lhe pertence. E o que proíbe o 10º mandamento? O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Então, qual é o núcleo do mandamento? Não cobiçar o que é do outro. Ah, a implicação fundamental aqui, né, é o cultivo do contentamento. Então, qual é o ponto-chave aqui? Nós temos a inclinação de olhar para aquilo que os outros têm e fazer comparações com a nossa situação e assim entrar nesse cenário em que a gente cobiça, né? Fulano tem um carro tão bom, cara, e eu aqui com esse carro velho. Fulano tem uma esposa tão compreensiva e a minha esposa está aqui reclamando. Fulano tem uma casa tão bonita e eu aqui, minha casa velha. E fulano tem tantas habilidades, sabe tocar piano, sabe cantar bem, sabe falar tantos idiomas. E eu aqui parece que não sei fazer nada. Fulano tem tanto sucesso profissional e eu aqui estou no mesmo lugar há tantos anos. Então, o que que a gente faz? A gente olha para as bênçãos do outro e, em vez de a gente se alegrar com as bênçãos que Deus tem dado para o outro, a gente usa como uma fonte de comparação, avalia nossa própria condição a partir dessas lentes, né? Então, essas são as lentes da escassez, as lentes do eu não tenho, o que me falta, né? E a gente cobiça, cultiva o descontentamento, insatisfação, ingratidão e passa a olhar para o que o outro tem, dizendo isso deveria ser meu. Então, esse é um pecado duplo, né? Em que eu me volto contra Deus e digo: o Senhor errou, o Senhor deveria ter me dado aquilo que o Senhor deu para o outro, e eu peco contra o outro, porque eu digo: eu não aceito que o outro tenha coisas que eu deveria ter. Então, eu não consigo me alegrar com o outro, com as coisas que Deus deu para ele, porque o meu coração está tomado pela amargura. Talvez você conheça histórias de pessoas assim, ah, pessoas que
perderam casamentos, divorciaram, e agora olham para os outros casados e olham com esse olhar de ressentimento, né? Inveja, não consegue se alegrar com o casamento de outras pessoas, né? É, é sempre assim, de eles não deveriam estar vivendo isso, né? Eu não aceito que eles estejam felizes e eu aqui quebrado. Pessoas que perderam bebês e olham para os outros casais que estão tendo seus bebezinhos e não conseguem se alegrar com esses casais que estão sendo presenteados por Deus. Então, é, o 10º mandamento aponta para essa situação do nosso coração, na qual a gente não consegue descansar naquilo que Deus nos deu, se alegrar com aquilo que Deus nos deu. A gente está sempre olhando para aquilo que Deus não nos deu e deu para outras pessoas. Então, isso muda a dinâmica da nossa relação com Deus, porque a gente culpa Deus. Isso muda a dinâmica da nossa relação com o outro, porque a gente não se alegra com o outro, está sempre invejando. Então, é nesses momentos em que a gente secretamente se alegra quando o outro se dá mal. Então, toda essa manifestação de cobiça, inveja, ciúmes, brota de um coração descontente. E lá no fim, só quem afunda somos nós. O outro está vivendo a vida dele. Deus continua sendo Deus. E a gente é que vai afundando na amargura e na cobiça, no ressentimento, droga de vida, né? Por que que eu sou assim? Por que que eu só tenho isso? Por que que minha saúde é desse jeito? Por que que minha família é assim? Por que que meu carro é assim? Minha casa é assim? Por que que minha igreja é assim? A vida toda vai sendo contaminada por essa amargura e a gente vai afundando. Então, contra isso, Deus condena a cobiça e Deus então está nos encaminhando para o cultivo do contentamento. Pode ser realmente que eu não tenha o carro do meu vizinho. E ele tem lá, sei lá, um 4x4 e eu tenho aqui um carro velho. Mas se eu entendo que os planos de Deus para mim são, são os melhores, então o carro velho que eu tenho é o melhor para mim, dentro dos propósitos de Deus, que pode ser tratar o meu coração do orgulho, que pode ser me ajudar a perceber que o valor da vida não está nas posses que eu tenho, mas na graça do Senhor. Então, esse é um exercício todo de reinterpretação, né? Olhar para Efésios 1:3 e perceber Paulo falando assim que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Isso é muito grande, né? Quer dizer, as coisas que a gente cobiça são coisas muito pequenas diante da imensidão da graça, da herança, do tesouro, das bênçãos que nos foram dadas. A gente fica com o coração pesado por mesquinharias quando Deus derramou sobre nós as ricas bênçãos da eternidade. Mas então é que o nosso olhar está no lugar errado. Então, o cultivo do contentamento é reorganizar o nosso olhar, treinar a gratidão, pregar para o nosso coração, listar os motivos de agradecimento, contemplar o que Deus tem feito e assim olhar para a vida com uma percepção da graça, né? E não da escassez, olhar para a abundância da misericórdia de Deus. O que era mais importante, Ele nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a herança, nós somos
herdeiros, né? Co-herdeiros com Cristo. Nós temos toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nós temos muito mais do que a gente merece. Então, com isso, nós cumprimos aí os 10 mandamentos. E aí eu só queria trazer uma última pergunta aqui do breve catecismo, que é importante para a gente, né? Pergunta 82. Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Resposta: nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz nesta vida de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os quebranta por pensamentos, palavras e obras. Então, de novo, todos nós somos culpados de quebrar os 10 mandamentos. Então, a menos que alguém cumpra em nosso lugar, esses mandamentos serão testemunho da nossa condenação. E é por isso, então, que nós precisamos de fé em Cristo, porque por meio da fé em Cristo, a vida perfeita de Cristo, que obedeceu completamente os mandamentos, a justiça de Cristo é derramada sobre nós. E assim, em Cristo, nós somos perdoados e acolhidos por Deus. E aí os mandamentos deixam de ganhar o peso da nossa condenação e se tornam, então, essa manifestação daquilo que Deus deseja para os seus filhos. Então, os mandamentos passam a ser preciosos para nós, porque são uma dessas formas de Deus comunicar e dizer, olha, é assim que eu quero que você ande. Deus revelando a sua vontade para nós. Tá bom? Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar nossa aula. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar lá no grupo da igreja e a gente, ou me mandar no privado, e a gente desenvolve por lá. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse tempo juntos, contemplando esses mandamentos horizontais e o impacto deles para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a sociedade. Mas nós queremos confessar ao Senhor que somos culpados de todos eles. Nós desonramos os nossos pais, as autoridades sobre nós. Nós furtamos, nós adulteramos, nós assassinamos, cultivando ódio em nosso coração. Nós damos falso testemunho e nós cobiçamos. Ajuda-nos a ter um coração satisfeito no Senhor, para que assim o nosso trato para com o próximo seja um trato ajustado. Alinha o nosso coração, ó Pai, para sermos movidos pelo amor pelo Senhor e pelo amor pelo próximo. Para nós, então, honrarmos as autoridades, é, protegermos a vida, para nós honrarmos, ó Deus, e guardarmos a fidelidade e a castidade, para nós respeitarmos a propriedade do outro, para nós zelarmos pela reputação do outro e para nós nos alegrarmos e cultivarmos o contentamento com o Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa aqueles que estão acompanhando essa aula e ajuda-nos. Acima de tudo, obrigado por Cristo, porque onde nós falhamos, Cristo foi perfeito. Obrigado pelo sacrifício de Cristo que nos torna aceitáveis a Ti. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, pessoal? Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.